Este vídeo foi criado para alcançar dimensões que a mente humana raramente toca. Uma jornada que atravessa o véu do visível para alcançar aquilo que só pode ser compreendido pelo espírito. Porque antes da história havia silêncio. Antes da criação havia julgamento. E antes do julgamento havia selos. Este não é um conteúdo comum. É um chamado àqueles que sabem que a Bíblia não revelou tudo de uma vez, porque algumas verdades precisavam ser seladas com fogo e sangue. Se o inferno não fosse um acidente, mas um projeto arquitetado pelo próprio Deus, e se, muito antes da queda dos anjos, ele já tivesse forjado armas espirituais para trancar o inominável, o que você está prestes a descobrir vai muito além da religião. É uma revelação rara, esquecida por séculos e sussurrada apenas entre aqueles que estudam os abismos da teologia espiritual. Neste capítulo, vamos revelar como o inferno não foi improvisado, mas forjado, e como 12 selos sagrados se tornaram as chaves da prisão mais temida do universo. A maioria imagina que o inferno tenha surgido como consequência da rebelião dos anjos, um resultado tardio, uma punição criada às pressas para conter o caos. Mas os antigos escritos sugerem o contrário. O inferno foi forjado antes mesmo da queda, antes da luz ser dita, antes do tempo começar a correr. Como está escrito, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1:2. Por que o abismo já existia? Por que as trevas estavam presentes antes da luz? Porque algo já estava sendo mantido em silêncio. Tradição gnóstica, os manuscritos de Qumran e textos apócrifos esquecidos falam de uma forja anterior à criação. Um lugar onde o próprio som do nome de Deus se tornava fogo. Lá no que os anjos chamavam de a oficina do silêncio, o Eterno moldou 12 selos espirituais. Eles não eram símbolos, eram entidades seladoras, consciências vivas infundidas com autoridade divina. Cada selo era uma chave, e cada chave um limite para conter o que ainda não havia caído, mas já havia sido sentenciado. Esses 12 selos foram criados com elementos que não existem no mundo visível. Fragmentos de trovões ditos na criação, gotas do sangue do Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Partículas da glória eterna e o próprio silêncio do trono foram combinados para formar essas trancas espirituais. Dizem que o primeiro selo não era visível, apenas sentível. Uma esfera de luz negra que absorvia a realidade ao seu redor. O segundo, uma lâmina que cortava dimensões, mas não cortava carne. O terceiro, uma palavra que não podia ser pronunciada, pois quem a dissesse perderia o juízo. E assim seguiram 12. Mas por que 12? Por que não 7, como os selos do Apocalipse? Por que não 3, como a Trindade? Porque 12 é o número da plenitude governamental. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas da Nova Jerusalém. 12 fundamentos. Esses selos eram o alicerce do juízo. Eles não apenas aprisionavam, mas sustentavam o equilíbrio entre mundos. Sem eles, o caos espiritual voltaria a governar. Cada selo foi posicionado estrategicamente em realidades paralelas à nossa. Como está escrito, as coisas visíveis foram feitas das invisíveis. Hebreus 11:3. E é nesse invisível que os selos foram enterrados, não em solo humano, mas em camadas espirituais da criação, onde o tempo não passa e a luz hesita em entrar. Os selos não apenas trancam entidades, eles escondem memórias, porque os que foram aprisionados ali não deveriam ser lembrados. Seus nomes foram riscados dos céus, suas formas dissolvidas. Suas histórias, apagadas até mesmo dos rolos de Enoque. Alguns estudiosos do misticismo cristão dizem que nem mesmo Lúcifer ousa se aproximar de onde os selos estão guardados, porque o que está preso ali é mais antigo que a rebelião dele,
criaturas que desobedeceram antes da criação do homem, entidades espirituais que não caíram, mas foram rejeitadas no nascimento. O inferno foi moldado para elas, e os selos são as trancas de sua jaula. Talvez seja por isso que a Bíblia não fala diretamente sobre esses selos, porque mencioná-los seria reconhecer que o juízo é anterior à história, que a guerra celestial não começou com a queda de Lúcifer, mas com o nascimento da própria luz. E a luz, como sabemos, brilha nas trevas, mas as trevas nem sempre compreendem. No próximo capítulo, vamos revelar o preço oculto desses selos, o sangue que foi derramado, os seres que foram destruídos e o altar que silenciou para que cada chave existisse. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe. Porque a verdade foi selada com fogo, mas agora começa a ser revelada. Nenhuma criação divina acontece sem propósito, e nenhum juízo é decretado sem custo. Na Bíblia, aprendemos que até o perdão exigiu sangue. Mas e o juízo? O que foi exigido para manter o mal selado? Cada selo de fogo e sangue foi moldado com dor, e a matéria-prima de sua existência não foi ferro nem ouro, foi sacrifício, foi renúncia, foi morte espiritual, o tipo de entrega que só o céu compreende. Porque o que está preso no inferno custou caro demais para ser contido. E se eu te dissesse que para criar os selos que trancaram o inferno, Deus teve que silenciar o céu e permitir que o altar ficasse frio, neste capítulo revelaremos o preço que foi pago para que cada selo existisse. Sacrifícios celestiais, nomes apagados, lágrimas que nunca deveriam cair e o sangue de criaturas eternas. Uma verdade que até os anjos temem recordar. A criação dos 12 selos de fogo e sangue não foi apenas uma demonstração de poder, foi um ato de renúncia. Assim como está escrito, sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Também não há selamento sem entrega. Os selos são frutos de oferendas cósmicas, pactos invisíveis entre o trono e o abismo. E o preço cobrado por cada um deles marcou a estrutura da eternidade. Textos esquecidos entre os essênios falam sobre os silenciosos, seres celestiais que jamais falaram desde a criação. Foram criados apenas com um propósito: oferecer-se como matéria viva para selos que conteriam aquilo que nem o céu suportava. Eles não pecaram, eles não caíram, mas desapareceram, fundidos com o metal espiritual que forma os selos eternos. Não se fala seus nomes, não há registros, apenas ecos espirituais, gravados em portais que ainda sangram. O primeiro selo exigiu o silêncio do céu. Por um instante, fora do tempo, o trono cessou. Nenhum louvor, nenhum som, nenhuma adoração. O próprio altar ficou em silêncio. Esse silêncio foi então comprimido, tornado substância. Ele se tornou o núcleo do primeiro selo, uma chave invisível que só abre mediante a ausência de tudo. O segundo selo custou um dos nomes secretos de Deus, um nome não revelado nem aos querubins, arrancado do éter e queimado em fogo eterno. Seu som nunca mais será pronunciado, e aquele que tentar enlouquecerá. O terceiro selo foi ainda mais radical. Um fragmento da eternidade foi quebrado. Uma fração do tempo sem tempo foi convertida em matéria viva, cristalizada em juízo. Esse rompimento desestabilizou o que hoje conhecemos como realidade. Muitos estudiosos acreditam que esse ato é a origem dos pontos fracos do véu, locais onde tempo, espaço e espírito se confundem. Lugares que hoje chamamos de portais. O quarto selo foi selado com lágrimas, mas não de um homem, de um anjo que nunca chorou. Para fazê-lo chorar, foi-lhe revelado o futuro. Idolatria, injustiça, o sangue dos inocentes e a adoração desviada. Quando ele chorou,
o céu silenciou novamente. Cada gota caiu sobre uma pedra espiritual, que se partiu em 12. Uma das partes virou o 4º selo. O 5º selo foi banhado no fogo do altar celestial, não o fogo terreno, o verdadeiro, aquele que consome a adoração pura. Retirar esse fogo foi como retirar o coração de um templo vivo. Durante o processo, os anjos pararam. A adoração cessou, a glória se recolheu. Esse fogo, ao tocar o metal da forja, selou dimensões e queimou nomes. O 6º selo exigiu sangue, mas não qualquer sangue. Foi necessário o sangue de uma criatura que nunca conheceu morte. Um guardião anterior ao Éden, vivo desde antes da matéria, cuja essência é incorruptível. Esse sangue foi extraído sob decreto divino e se tornou o selo entre dimensões espirituais que ainda hoje ninguém ousa cruzar. Cada um dos 6 selos restantes exigiu um tipo de oferta impossível de repetir. Fragmentos do livro da vida, partículas, do som original do haja luz, sombras do dia do juízo e até escamas de glória arrancadas da própria presença. E tudo isso para que o que fosse selado jamais escapasse. Nem mesmo o Apocalipse revela o custo desses selos, porque sua existência é anterior às visões de João. Eles não pertencem ao fim. Eles foram criados no princípio como o último recurso. Alguns rabinos místicos acreditam que os selos ainda gritam no mundo espiritual, que suas memórias ecoam entre as camadas do céu, que cada vez que um pacto é quebrado na terra, um selo se agita, e que estamos nos aproximando de um tempo onde o próprio sangue usado para selar pode clamar por vingança, como o sangue de Abel, que clama da terra. Gênesis 4:10. Mas esse sangue clama de outra dimensão. No próximo capítulo, revelaremos onde essas chaves foram enterradas. Locais espirituais esquecidos, camadas ocultas da criação e portais que só podem ser cruzados quando os céus se calam. Porque o que está escondido nos confins da criação está começando a despertar. O livro de Jó nos apresenta uma pergunta inquietante. Foste tu até os depósitos da neve, e viste os tesouros do granizo que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da guerra e da batalha. Jó 38, 22, 23. Essa passagem revela que existem locais ocultos onde Deus esconde elementos sagrados, reservas invisíveis destinadas ao juízo. Mas e se o mesmo princípio foi aplicado às chaves do inferno? E se os 12 selos de fogo e sangue foram enterrados não no mundo físico, mas em regiões que tocam o invisível, entre o céu e o abismo, onde apenas o silêncio é permitido? E se eu te dissesse que os selos de Deus não estão perdidos, mas escondidos sob portais vivos, onde até os anjos são proibidos de entrar? Neste capítulo, vamos revelar os locais espirituais onde os 12 selos foram enterrados. Você vai conhecer regiões onde o espaço geme, o tempo se desfaz e a própria criação evita tocar. Terras que nunca apareceram em mapas, mas que mantêm as portas do juízo fechadas por enquanto. Depois de forjados com sacrifícios eternos, os selos não foram deixados à vista. Foram enterrados em camadas ocultas da realidade. Dimensões invisíveis descritas por profetas e místicos como terras trêmulas, regiões onde a criação ainda pulsa como uma ferida e o juízo paira como fumaça. Esses lugares são os portais, e cada selo uma tranca viva sobre esses portais que não deveriam ser encontrados. Um dos primeiros selos foi escondido nas profundezas de um abismo subaquático anterior ao dilúvio. Um lugar onde as águas são espessas e o tempo não corre. Isaías 51:10 menciona as profundezas do mar, caminho para os remidos passarem. Mas há também caminhos que jamais foram feitos para os homens. Abaixo desses abismos existem câmaras de silêncio.
Ali está o selo da escuridão, onde o próprio som morre. Alguns chamam esse local de a boca velada, pois dizem que tudo que entra esquece o que era. Outro selo foi enterrado em uma montanha viva, localizada em uma região espiritual conhecida por alguns rabinos como Har El Kadosh, o Monte Silenciado. Nessa montanha, a gravidade espiritual se inverte. O tempo desacelera, os pensamentos se embaralham e a adoração não ecoa. Dizem que a própria nuvem da presença permanece ali como uma barreira, impedindo a aproximação de qualquer criatura não autorizada. É nesse monte que repousa o selo do julgamento adiado, uma chave que retém um ser que ainda clama por permissão para sair. Há também selos enterrados em florestas espirituais, regiões chamadas em escritos etíopes de bosques eternos. Florestas que só existem em visão profética, onde cada folha sussurra verdades antigas e cada raiz se entrelaça com os nomes dos aprisionados. Um dos selos mais antigos foi enraizado em uma árvore feita de ossos de luz, uma estrutura viva, guardiã de memórias esquecidas. Essa árvore, segundo algumas visões, sangra quando o selo pulsa. Alguns portais não estão neste plano. Há registros de selos ocultos em realidades suspensas, dimensões que só podem ser acessadas em estados limítrofes entre vida e morte. Experiências de quase morte relatam uma presença inominável, observando do outro lado de um portão feito de luz pulsante e vozes entrelaçadas. A esse lugar, os antigos chamam de Vale das Últimas Fronteiras. Lá, o sexto selo mantém o que jamais deveria ter existido. Um espírito de origem desconhecida, silenciado antes mesmo do Éden. Cada um desses selos é guardado por entidades diferentes. Alguns são anjos silenciosos, mas outros são criaturas moldadas para um único propósito: guardar o portão e jamais dormir. Não possuem livre arbítrio. São sentinelas de luz deformada, mantidas pela vontade direta de Deus. E há rumores entre os que veem no espírito que algumas dessas sentinelas começaram a se mover. Em lugares onde nunca houve terremoto, a terra tem tremido. Em mares calmos, redemoinhos surgem. Nas montanhas ocultas, trovões silenciosos são ouvidos por aqueles que não deveriam escutar. A questão que se impõe é: por que agora? Estaria Deus permitindo que os portais se movimentem? Seria isso parte de um juízo premeditado, aguardando apenas o cumprimento de um tempo? Apocalipse 9:1 fala de uma estrela caída do céu, a quem foi dada a chave do poço do abismo. E quando ele abriu o poço, fumaça saiu como de uma grande fornalha. Teria essa profecia ligação com um desses selos? Há uma teoria entre estudiosos do oculto bíblico de que o último selo, o 12º, não foi enterrado, mas escondido dentro de algo vivo. Um ser espiritual que caminha entre planos, cuja presença sustenta o equilíbrio dos demais. Esse ser seria a última chave, e seu rompimento significaria o fim de todas as trancas. No próximo capítulo, vamos revelar o mistério por trás do selo final, a chave que nunca foi usada e que guarda uma entidade mais antiga que o tempo. Um ser cujo nome jamais foi dito, mas que já sonha com o som da liberdade. Na Bíblia, encontramos selos abertos, revelações liberadas, julgamentos iniciados. Mas e se houver um selo que nunca foi rompido, nem mesmo nos dias mais sombrios? Um selo que não representa apenas aprisionamento, mas contenção absoluta. Uma chave que, segundo os antigos, jamais deveria tocar o ar, porque sua ruptura não libertaria apenas uma entidade, mas abriria a última porta entre o céu e o inferno. E se existisse um selo que nem os anjos ousam pronunciar, uma chave viva que guarda o ser mais antigo e mais perigoso que já existiu? Neste capítulo, você vai conhecer o selo final, o 12º, um segredo enterrado não em um lugar, mas em algo que vive.
Uma chave que pulsa entre mundos, vigiada diretamente pelo silêncio de Deus e ligada a um juízo tão profundo que sua quebra não apenas libertaria, mas apagaria parte da criação. Ao longo dos séculos, estudiosos e profetas têm tentado entender a natureza dos selos que mantêm o inferno trancado. Muitos já foram descritos: selos do silêncio, do sangue, do tempo e da memória. Mas em meio a todos eles, há um que permanece envolto em sombra, o 12º, a chave final. Aquela que, segundo relatos ocultos, foi selada com algo que não pertence à criação, um fragmento do próprio juízo de Deus. Enquanto os outros selos foram enterrados em montes, mares e florestas espirituais, esse último não foi colocado em um lugar. Ele foi ligado a uma entidade viva, uma criatura espiritual criada com um único propósito: manter o selo ativo. Um ser que não dorme, não fala e não se move entre planos. Sua existência é um ciclo: manter o selo, conter a entidade presa e desaparecer no instante em que o selo for rompido. Textos etíopes falam de um guardião velado, uma criatura que carrega dentro de si a chave que jamais deve ser girada. Essa criatura caminha entre os mundos, mas ninguém a vê. Quando ela se aproxima, o tempo desacelera, o vento para, e até os anjos cessam seu cântico. É dito que sua presença foi sentida em momentos críticos da história da humanidade, no dilúvio, em Sodoma, na morte de Cristo, mas jamais vista. Seu propósito é apenas um: preservar o selo que aprisiona o espírito mais antigo, já detectado entre as criações. Esse ser aprisionado, descrito em algumas fontes como o primeiro a ser rejeitado, teria sido lançado fora ainda antes do Éden. Sua existência seria anterior à queda de Lúcifer, um espírito tão poderoso que, mesmo sem ter pecado como os anjos rebeldes, foi condenado pelo simples fato de existir fora da ordem. Seu nome nunca foi revelado, seus propósitos nunca foram registrados. Ele não foi julgado, ele foi silenciado. A única menção possível a esse tipo de entidade pode estar escondida em Ezequiel 28, 13 e 15, quando se descreve um querubim ungido, perfeito desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Alguns acreditam que esse trecho não fala apenas de Lúcifer, mas de um padrão celestial mais amplo, onde seres que se afastaram da perfeição por existir em dissonância foram removidos antes mesmo que o tempo tomasse forma. Esse selo é conhecido entre os mais antigos como o selo do retorno invertido. Ele não se rompe por poder, mas por negação. Só pode ser quebrado quando a criação rejeita o Criador, quando a rebelião atingir seu auge e a adoração for substituída pela corrupção global. Alguns textos rabínicos apocalípticos indicam que o último selo carrega dentro de si a última inversão, onde tudo que foi luz se tornará trevas, e tudo que é trevas clamará pela luz. Mas será tarde, e é por isso que o selo nunca foi usado, porque sua ativação não liberta apenas o que está preso. Ela distorce o equilíbrio, rompe os pilares espirituais, toca a estrutura da realidade. Por isso, o guardião permanece oculto. Por isso, o silêncio de Deus o envolve. Porque seu despertar marca não apenas o fim de uma prisão, mas o início de um colapso. Há relatos de pessoas que em sonhos e visões viram uma figura sem rosto, cercada por fogo que não queima e sombra que não escurece. Essa figura carrega uma esfera selada no peito, uma luz que pulsa em agonia. Essas visões coincidem com acontecimentos proféticos, como se o selo estivesse respondendo à condição do mundo, como se a chave estivesse viva e esperando. No próximo capítulo, revelaremos como esses selos foram protegidos por linhagens espirituais e como seres celestiais, conhecidos como anjos ferreiros, se tornaram os guardiões das forjas do juízo.
Porque selar é uma arte, mas guardar o selo é uma guerra. A maioria conhece os anjos como mensageiros, guerreiros e adoradores. Mas poucos sabem que entre as hostes celestiais existe uma casta silenciosa e esquecida. Os que trabalham no fogo. Eles não empunham espadas, mas martelos. Não lutam com palavras, mas com criações. E sem eles, o inferno jamais teria sido trancado. Porque selos precisam ser forjados. E só quem entende a dor do juízo pode moldar o que resiste ao próprio tempo. E se eu te dissesse que existiram anjos que nunca cantaram, nunca guerrearam, mas cujas mãos moldaram as chaves do inferno? Neste capítulo, você vai conhecer os anjos ferreiros, seres celestiais ocultos, designados por Deus para forjar os 12 selos eternos. Criaturas silenciosas, exiladas da adoração, mas marcadas pela glória. Acompanhe agora a história dos que moldaram a prisão que nem o inferno ousa quebrar. Em todo o universo criado, existem tarefas que não podem ser entregues àqueles que cantam. Há missões que exigem silêncio, fogo e mãos firmes. Os selos que trancaram os deuses caídos não foram feitos apenas com poder espiritual. Foram moldados com técnica, precisão e sacrifício. E para isso, Deus designou uma casta de anjos esquecida pelas Escrituras, os ferreiros do céu. Esses seres são mencionados indiretamente em trechos obscuros das tradições judaicas e gnósticas. Em textos apócrifos, são chamados de Malach ha-Masoret, os mensageiros do peso. Anjos que carregam a função de dar forma ao juízo, matéria ao decreto, estrutura ao invisível. Eles são os únicos que conhecem os elementos primordiais da criação: luz condensada, som cristalizado, trevas obedientes e silêncio solidificado. A primeira menção indireta a eles talvez esteja em Êxodo 31, 3, 5, quando Deus diz a Moisés que escolheu Bezalel, o enchido Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e ciência, para trabalhar com ouro, prata, bronze e toda obra de artífice. Alguns intérpretes místicos entendem esse ato como reflexo de uma ordem superior, a existência nos céus de seres designados para moldar com base na palavra. E se Deus inspirou ferreiros na terra, é porque eles refletem os que operam na eternidade. Esses anjos não residem no mesmo plano dos querubins ou serafins. Suas habitações são câmaras ocultas nas bordas do firmamento, locais de trabalho e não de culto. Seu altar é a bigorna. Sua adoração é o impacto entre matéria espiritual e propósito divino. E seu único cântico é o som do martelo contra o selo. Eles não falam, não respondem a orações, não aparecem em visões, mas suas criações estão por toda parte, especialmente nas prisões do abismo. Cada um dos 12 selos foi entregue a um desses anjos ferreiros, e cada um deles precisou fundir o decreto divino com um elemento vivo. Os relatos falam de dias e noites eternas de forja, de fogo que não queimava a pele, mas purificava a essência, de golpes ritmados com base na frequência da glória. Porque como em Apocalipse 19:15, da boca de Cristo sai uma espada afiada para ferir as nações, da oficina desses anjos saíam selos para conter o que sequer pode ser nomeado. Os ferreiros celestiais não apenas criaram os selos, eles os guardaram. Cada anjo ficou responsável por conduzir sua criação até o local determinado por Deus, e depois desapareceram. Alguns dizem que ainda estão de pé, vigiando de longe. Outros acreditam que, ao final de sua missão, seus corpos foram absorvidos pelos próprios selos, tornando-se parte do mecanismo que impede o retorno dos aprisionados. Fragmento do livro de Enoque, não incluso na versão tradicional, fala de 7 anjos que forjaram estrelas para selar os abismos e que suas mãos brilham com o fulgor do dia da ira.
Muitos acreditam que esses 7 foram os primeiros ferreiros e que outros 5 foram designados depois, quando a ameaça espiritual se espalhou por dimensões superiores. Um detalhe curioso: toda vez que a humanidade tocou as chaves espirituais, por meio de práticas ocultas, invocações proibidas ou adoração corrompida, os ferreiros se agitaram. Houve registros de sons celestes inexplicáveis, batidas rítmicas vindas do céu como trovões cadenciados, em noites onde não havia nuvem. Seriam sinais? Ecos de um aviso? O som do martelo retornando ao trabalho? O que se sabe é que esses seres não respondem a liturgias. Eles só se manifestam quando o juízo está prestes a ser ativado. E segundo tradições rabínicas secretas, há uma última forja sendo preparada, um selo ainda incompleto, a 13ª tranca, que será necessária para conter algo que nem os primeiros anjos previram, e o ferreiro que irá moldá-la ainda não despertou. No próximo capítulo, vamos explorar os inimigos desses selos, os espíritos aprisionados, os deuses caídos que tentam corromper o mundo de dentro das prisões, criaturas que ainda sussurram, tentando enfraquecer o selo pelo lado de fora. Fique com a gente. O que foi forjado com glória está sendo desafiado pela escuridão. A Bíblia nos alerta em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas, e aqueles que não podem mais andar? E os que foram trancados antes, mesmo da história começar? Eles não rugem como leões, eles sussurram como vento. Porque mesmo selados, esses espíritos ainda estão vivos, presos, mas conscientes, e o que sussurram enfraquece as muralhas do mundo visível, e se os selos de Deus não apenas contêm, mas também capturam vozes espirituais que ainda influenciam os homens, mesmo seladas nos confins do abismo. Neste capítulo, vamos revelar quem são os espíritos que habitam por trás dos 12 selos. Criaturas tão antigas que antecedem a queda dos anjos rebeldes. Seres que foram selados não por desobediência, mas por existência incompatível com a criação. E mesmo aprisionados, eles ainda falam, e há quem esteja escutando. Quando os selos foram forjados, eles não trancaram apenas ideias ou energias. Eles trancaram consciências, entidades espirituais com identidade, com história, com sede de domínio. Alguns destes seres foram os primeiros a desafiar a ordem estabelecida por Deus. Outros sequer foram criados, surgiram como deformações espirituais durante os primeiros atos criativos. Suas existências representavam rachaduras na harmonia cósmica. Por isso, não houve julgamento, houve selamento. Essas entidades não receberam chance de redenção. Foram diretamente conduzidas às prisões seladas, para que sua essência não contaminasse as dimensões da criação. Diferente dos anjos caídos, liderados por Lúcifer, esses não caíram por escolha. Eles nasceram em dissonância. Eram como notas erradas em uma sinfonia celestial perfeita. E como se lê em Judas 1:6, os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele reservou sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Dentre eles, alguns são lembrados por nomes proibidos, registrados apenas em fragmentos ocultos. Um dos mais temidos é Tarrael, o espírito do engano primordial. Disse que ele foi selado antes mesmo da formação do Éden, pois tinha o poder de alterar a percepção espiritual da criação. Outro é Arzut, o que semeia fome onde há abundância. Um espírito que não destrói corpos, mas propósitos. Seu selo está enterrado em uma região espiritual sem som, onde as orações não sobem e o tempo não responde. Mas há ainda aqueles que não possuem nome, apenas função.
espíritos de distorção, de desordem e desagregação. Criaturas que podem tocar o mundo material em pequenos momentos de falha no véu. Eles não possuem forma, mas assumem fragmentos do que veem, sombras de figuras humanas, espectros de fé corrompida. Muitos dos pesadelos proféticos registrados por intercessores e homens de Deus em tempos de guerra espiritual coincidem com manifestações destes ecos selados. E se engana quem pensa que esses espíritos estão passivos. As Escrituras afirmam que o espírito do anticristo já está no mundo, 1 João 4:3. E embora o anticristo seja uma manifestação futura, muitos desses selados cooperam com o espírito da apostasia, da negação, da perversão e do engano. Eles se comunicam com aqueles que abrem portais espirituais sem discernimento. Práticas ocultas, invocações, pactos, jogos de poder. Tudo isso enfraquece a distância entre o selo e o sussurro. Alguns teólogos místicos afirmam que há sonhos que não são gerados pela alma ou pelo espírito humano, mas são projéteis mentais lançados por selos vibrando na direção errada. São vozes presas tentando recrutar alianças, mesmo que inconscientes. E há relatos antigos de sacerdotes que foram à loucura após receberem palavras que não puderam entender. Fragmentos de vozes que ecoam dos abismos selados. Esses ecos espirituais não têm objetivo imediato. Eles jogam sementes, palavras distorcidas, perguntas erradas. Eles não precisam que você os adore, apenas que os ouça, porque o ouvido espiritual é o portal mais vulnerável de todos. E quando alguém passa a escutá-los, mesmo sem saber, começa a corromper a estrutura dos selos. Essa é a principal ameaça. A influência mental sem contato direto. Um selo só pode ser quebrado de dentro, se for enfraquecido por fora. E é isso que eles tentam fazer desde que foram aprisionados. Eles sabem que não podem sair à força, mas podem enfraquecer a resistência humana, espiritual e moral da criação, até que os próprios homens passem a desejar sua liberação, acreditando tratar-se de libertação, quando na verdade é a abertura do juízo. No próximo capítulo, vamos revelar como os homens estão colaborando sem saber para o rompimento dos selos, através de práticas modernas, tecnologias espirituais invertidas e heresias disfarçadas de verdade. Porque o inferno já entendeu. Se não pode quebrar o selo por dentro, vai tentar fazê-lo ruir por fora. Em Mateus 24:12, Jesus declarou: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, e se não fosse apenas o amor, que estivesse esfriando, e se a multiplicação da iniquidade estivesse tocando dimensões espirituais profundas, alimentando forças seladas há milênios? Há algo que poucos percebem. As ações humanas, mesmo inconscientes, têm poder. E quando alinhadas com a escuridão, elas não apenas convidam o caos, elas abrem rachaduras nos alicerces espirituais que ainda sustentam este mundo. E se eu te dissesse que não são os demônios que estão rompendo os selos, mas os próprios homens? Neste capítulo, você vai descobrir como práticas modernas, ideologias sutis e tecnologias espirituais corrompidas estão colaborando diretamente com o enfraquecimento dos selos de fogo e sangue. O inferno não precisa invadir, ele só precisa que o mundo se incline. E essa inclinação já começou. Ao longo dos séculos, a humanidade foi aprendendo lentamente a tocar o invisível. Primeiro por meio de fé, depois por ciência, e hoje por manipulação espiritual disfarçada de conhecimento. Mas nem todo conhecimento é luz. Como está escrito em Romanos 1:22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa loucura não é apenas filosófica, é espiritual, e ela tem aberto portas para o que deveria permanecer selado.
Muitas das práticas que parecem inofensivas na superfície são, na verdade, rituais inconscientes de alinhamento com forças antigas, mantras entoados sem discernimento, invocações, mascaradas de meditação, cerimônias que imitam adoração, mas direcionam louvor para o vazio. Cada uma dessas ações gera vibrações espirituais que ecoam entre planos. E os ecos alcançam os selos. Há registros de locais onde portais começaram a vibrar após grandes concentrações humanas guiadas por rebelião espiritual. Festivais marcados por idolatria moderna, rituais de massa disfarçados de cultura, declarações públicas de negação da fé que, na verdade, reverberam como chaves girando no plano invisível. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2:3 que antes do fim virá a apostasia, a grande rejeição da verdade. E é essa rejeição que alimenta o enfraquecimento das trancas espirituais. Mas não é apenas na religião que isso acontece. A tecnologia também está sendo usada para criar pontes com o abismo, sistemas de inteligência artificial espiritualizados, ambientes digitais de realidade alternativa, onde pactos são simulados, mas valem no mundo real. Ambientes onde símbolos antigos foram reprogramados para parecerem arte, mas carregam significados espirituais profundos. Tudo isso serve como solo fértil para as vozes presas se espalharem. E enquanto isso, o discernimento se apaga. A geração atual perdeu a sensibilidade para reconhecer o sagrado. As linhas entre o que é santo e o que é profano foram borradas. O que antes era rejeitado como heresia, hoje é celebrado como libertação. E como em Isaías 5:20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Quando os homens se afastam da luz, não é apenas a escuridão que avança, é o selo que treme. Alguns líderes espirituais têm recebido sonhos, visões e avisos do Espírito Santo. Em muitos deles, veem muralhas rachando, portões estremecendo e vozes subterrâneas sendo ouvidas na superfície. Essas visões não são poéticas, elas são advertências, porque os selos ainda estão de pé, mas o mundo tem martelado sobre eles sem perceber. E o mais perigoso não é o ataque direto, mas o convite. O selo se enfraquece quando o mundo clama por libertação, sem saber o que está pedindo, quando multidões gritam por despertar espiritual, mas rejeitam a cruz, quando buscam o transcendente sem reverência, quando querem tocar o divino sem passar pelo arrependimento. É nesse momento que o inimigo sorri, porque não precisará mais forçar a porta, ela se abrirá sozinha. O que era impossível há 1000 anos, hoje está sendo normalizado. A inversão moral, a desvalorização da adoração verdadeira e o culto ao eu têm se tornado combustíveis para os selos queimarem em descompasso. E à medida que a humanidade cava poços para dentro de si mesma, ela se aproxima do que Deus escondeu com sangue e fogo. E quem toca no que foi selado, sem estar autorizado, desperta o juízo. No próximo capítulo, vamos revelar o que acontece quando um selo se rompe. Não em teoria, mas na prática. Os sinais, os efeitos e as manifestações que acompanham o rompimento de uma chave espiritual feita por Deus, porque quando um selo quebra, o mundo inteiro sente. No Apocalipse, João descreve: e vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como com voz de trovão: vem e vê. Apocalipse 6:1. Quando um selo é rompido, não há silêncio. Há som, há tremor, há mudança, porque um selo espiritual não se quebra apenas em um plano, ele se rompe em todos. O que começa no invisível termina em terremoto. E quando Deus permite que uma chave se abra, a criação responde em dor. E se eu te dissesse que algumas catástrofes globais não são apenas desastres naturais,
mas reações espirituais ao rompimento de selos invisíveis. Neste capítulo, vamos explorar os sinais que acompanham o rompimento de um selo de fogo e sangue. Você verá que a abertura de um selo nunca é silenciosa. Há alterações no ambiente, no comportamento humano, nos céus e na terra. Porque quando uma chave espiritual forjada pelo próprio Deus se parte, a realidade sente. Selos divinos não são meros símbolos. Eles são barreiras espirituais que contêm entidades, forças e julgamentos. E quando um selo é rompido, há um colapso de fronteiras. A linha entre céu, terra e abismo se distorce. O que estava preso se manifesta. E o mundo, mesmo sem compreender, estremece. O rompimento de um selo não começa com barulho. Começa com silêncio. Um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas de presença. Uma suspensão espiritual, onde orações parecem não subir, onde o louvor não ecoa, onde até os céus parecem segurar o fôlego. Esse silêncio é o prenúncio. É como a respiração de Deus antes de liberar o impacto. Quando o primeiro selo de juízo foi aberto no Apocalipse, o cavaleiro saiu com arco para conquistar. A terra sentiu e o céu respondeu. O mesmo acontece com os selos esquecidos daqueles que foram selados antes do início da história humana. Quando um deles se rompe, há sinais nos céus, auroras em locais onde nunca aconteceram, tremores sem explicação, queda repentina da pressão atmosférica ou alterações climáticas que desafiam os padrões conhecidos. No plano humano, os efeitos são mais sutis e perigosos. Há um aumento súbito de comportamentos destrutivos, violência inexplicável, suicídios em massa, epidemias de ansiedade, pânico, desespero, emoções em colapso, como se o que estivesse selado começasse a respirar através das almas vulneráveis. E em muitos casos, há relatos de sonhos repetitivos, visões de sombras, ou palavras sendo ouvidas por multidões sem explicação racional. Em 1986, após o desastre de Chernobyl, algumas testemunhas relataram ver figuras espirituais em meio à fumaça radioativa. Relatórios ocultados descreveram a presença de vultos flamejantes e sons como trombetas metálicas durante a explosão. Seria aquilo o resultado do rompimento de um selo enterrado abaixo da terra? Não há provas documentadas, mas os sinais se alinham. Relatos parecidos surgiram após tsunamis, terremotos e até durante pandemias, como se os grandes colapsos fossem mais do que apenas eventos naturais. Como se fossem ecos, eco de algo que foi selado e não está mais. Há também efeitos espirituais. Igrejas silenciam, intercessores sentem cansaço sem motivo, crianças têm visões e profetas são despertados em meio à madrugada com frases que não sabem interpretar. Isso porque quando um selo se rompe, sua vibração toca todos os que têm espírito sensível. E os que têm ouvidos espirituais ouvem coisas que não querem ouvir. A Bíblia diz que em tempos finais, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. E esse esfriamento é mais do que emocional. É um anestesiamento espiritual, um entorpecimento coletivo causado pela invasão silenciosa do que foi selado. Porque quando um selo se parte, parte do inferno escorre pelas rachaduras. Nem sempre a ruptura é total. Muitas vezes, o selo apenas se rompe parcialmente, liberando fragmentos, entidades menores, ecos, vozes, corrupções sutis. Isso é o suficiente para alterar cidades inteiras, regiões inteiras. A decadência moral, o colapso da fé e a desvalorização do sagrado podem ser sintomas de uma ruptura parcial. E quanto mais o selo sangra, mas o mundo adormece. Mas há um detalhe importante. Um selo rompido nunca pode ser restaurado pelo homem. Se Deus não intervier, a brecha permanece.
E a entidade contida começará, lenta e metodicamente, a influenciar tudo ao redor, até que sua libertação total seja inevitável. Por isso, a intercessão verdadeira é mais que oração, é posicionamento espiritual diante do juízo. Só quem conhece o Cordeiro pode discernir o som dos selos, e só quem conhece a glória pode confrontar o que tenta sair das sombras. No próximo capítulo, vamos revelar a última defesa entre os selos e o mundo, os vigilantes espirituais que guardam as fronteiras do juízo. Porque mesmo quando os selos tremem, há sentinelas de Deus posicionados para resistir. Prepare-se, porque o que está se rompendo já está entre nós. E se eu te dissesse que há guardiões ocultos, posicionados por Deus para impedir que os selos finais se rompam, e que alguns já foram mortos, traídos ou silenciados? Neste capítulo, você vai descobrir quem são os vigilantes espirituais, os últimos guardiões entre os selos de fogo e sangue e o colapso do mundo. Seres celestiais e humanos que foram selados com propósito, mas que agora estão sendo caçados, porque a última linha entre o inferno e a terra está prestes a cair. Não há selo forjado por Deus que não tenha um guardião. Os ferreiros o moldam, os portais o escondem, mas os vigilantes sustentam a ordem. Eles são os atalaias espirituais, aqueles que não apenas conhecem os selos, mas que foram ungidos para mantê-los firmes. Alguns são anjos, mas outros são homens, profetas, intercessores, espíritos escolhidos desde o ventre para carregar a sensibilidade necessária para ouvir o abalo antes que o mundo perceba. Esses vigilantes são chamados, na tradição mística de Netzerim Haesh, os sentinelas do fogo. Eles habitam entre dimensões. Alguns foram vistos por profetas bíblicos. Daniel viu um deles na margem do rio Ulai, Daniel 8,16, quando uma voz lhe ordenou que explicasse a visão. João viu outros em Apocalipse, mas não lhes deu nomes. Apenas descreveu suas posturas, em pé, com trombetas ou taças, aguardando ordens. Mas há também os vigilantes terrenos, aqueles que não sabem que foram escolhidos, mas sonham com as chaves. Aqueles que despertam à noite sentindo que algo se move abaixo da terra. Aqueles que sentem dor ao ouvir palavras comuns, pois carregam em si o eco do juízo. São homens e mulheres comuns, mas espiritualmente marcados. A Bíblia diz em Joel 2,28 que os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os jovens terão visões. Isso não é apenas avivamento, é convocação. Estes vigilantes não têm uniformes, não ocupam púlpitos. Muitos são desprezados, ridicularizados, perseguidos, porque sua missão não é fama, é resistência. Eles mantêm por sua presença e oração áreas geográficas inteiras ainda de pé. Sem saber, são como colunas invisíveis entre o céu e a terra. E quando um deles cai, o selo treme. O inimigo sabe disso, e por isso tem lançado ataques silenciosos para derrubá-los. Cansaço espiritual inexplicável, desânimo profundo, perseguições sem razão, isolamento. Porque se os vigilantes forem silenciados, os selos não terão mais intercessão, e o mundo estará completamente exposto. Mas Deus não os deixou sozinhos. Ao redor de cada vigilante há sinais. Os céus mostram confirmações. Sonhos com fogo que não consome, trombetas que não tocam, livros sendo selados. Essas são marcas, advertências, chamados. Cada vigilante é uma trombeta silenciosa. E, quando despertam, o mundo espiritual se move. Há relatos de intercessores que, em oração, viram cidades sendo engolidas por escuridão, e ao clamarem, viram muralhas se erguerem. Esses são os efeitos da guarda espiritual. Mesmo sem saber o que protegem, esses homens e mulheres seguram o colapso com as mãos em oração e os joelhos no chão. E há um mistério final.
Alguns acreditam que o último selo, aquele que guarda o espírito original do juízo, só pode ser ativado quando o último vigilante cair. Por isso, os guardiões estão sendo eliminados, um a um. Não com violência visível, mas com distração, com falsos avivamentos, com teologias que negam o combate espiritual, com promessas de paz onde há guerra invisível. Tudo para que a guarda espiritual se enfraqueça. Mas ainda há tempo, ainda há vigias, ainda há joelhos dobrados, ainda há choro que sobe. E enquanto houver vigilância, os selos ainda resistem. Porque embora tenham sido feitos com fogo e sangue, a última defesa é feita de oração e temor. Agora que você conhece a verdade sobre os 12 selos de fogo e sangue, pergunte-se, será que você é um dos guardiões? Será que os sonhos que você teve, as dores que sentiu, as